Boa noite, amigos do canal Dr. Safety. Mais uma vez estamos aqui, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Essa noite temos a nossa primeira live internacional, é um grande prazer estar aqui com o Dr. Madhat, da Austrália, que acordou bem cedo para estar conosco aqui compartilhando, né, sua experiência, seu conhecimento. O canal Dr. Safety ele foi criado, né, em março de 2020, com o objetivo de compartilharmos boas práticas, experiência e conhecimento. E depois de um ano e um mês de jornada, temos mais de 22 lives disponíveis, além de outros vídeos com informação relevante. E hoje temos a oportunidade de estarmos aqui, né, com mais um tema que eu acredito que seja bastante relevante para todos nós. Boa noite, Dr. Madhat. Dr. Madhat Managing Director, Principal Engineer Advanced Analysis Australia, Product Director, PID Part Accounting and Explosive CFD. Então, ele é o diretor principal, né, da empresa Advanced Analysis da Austrália, e ele tem um grande conhecimento, né, na parte de modelamento de cenários de explosão, utilizando técnicas computacionais, para análise de acidentes, né, de grandes explosões. Boa noite, Dr. Madhat. Madhat, the live is yours, please. Okay, good. Boa noite para todos. I hope that you can see my screen. Eduardo, you can tell me if you cannot. Yes, it's okay. It's okay now. Yes. Okay. And I have my interpreter here. My profile says I speak Portuguese. Eduardo just told me it says I speak fluent Portuguese. I speak some Portuguese, but I need an interpreter for a presentation like this. My interpreter here behind the screen, you won't see her, but you will hear her. Her name is Juliana. Juliana, you can. Olá, pessoal. Boa noite. Okay, and today I'm going to be talking about explosions. There are different types of explosions. Existem diferentes tipos de explosão. There are dust explosions, gas explosions. Existem explosão de poeira, explosão de gás. And also explosions from oil mist and from things like high explosives. Existem explosões também de névoa de óleo e explosões bem fortes e carga explosiva. Obviously, we can't cover all of them in great detail, but I'll try and say a little bit about as many of them as possible. Não podemos falar sobre todas essas explosões, mas vamos falar um pouquinho sobre cada uma, o que a gente conseguir fazer. Okay, let's start with gas explosions, and for that, because this is very important in oil and gas, but it's also important in the chemical processing industry and other industries. Então, vamos começar com óleo e gás, explosão de óleo e gás, que são importantes para a empresa de óleo e gás e para outras companhias também. For gas explosions, I need you to first look at this picture. Primeiro, para a gente começar, vamos começar olhando essa imagem. Olha aqui, esse aqui, this is a cylinder. Esse é um cilindro. And the flow is going from left to right. E o fluido vai da esquerda à direita. Okay, and behind the cylinder, you can see these little vortices, these eddies, these swirls in different shapes and sizes. Atrás desse cilindro, como o fluido vai passando, vai formando esses vórtices. In fact, this is one of the most challenging problems in physics today. Na verdade, isso é um dos problemas mais difíceis para se resolver hoje em dia em física. No one can predict the exact behavior of these things, and that's why we have turbulence models. Ninguém consegue prever qual é o tamanho do vórtice, como ele vai se presenciar. Então, por isso que existem... Anyway, we're not going to talk about turbulence today. A gente não vai falar sobre turbulência hoje. But the effect of these eddies, these vortices on explosions
Mas o efeito desses vórtices em explosões is huge, and especially for gas explosions, and it's a very beautiful thing, actually. Esse efeito desses vórtices em explosões de gás é muito forte e é, na verdade, até bonito de ver. Muito bonito. Okay, another concept. Let me define two other concepts, and the next concept I want to talk about is confinement. São outros aspectos que ele também quer discutir hoje. Um é confinamento. Imagine I have a cube of gas suspended in air, just hanging in the air. Então, Okay? imagine que você tem um cubo de gás suspendido no ar. Esse não tem confinamento. Não existe confinamento aqui. Because the gas can escape from all 6 sides of the cube. O gás consegue escapar por todos os lados do cubo. And if I were to block off 2 of the walls, se eu fosse bloquear 2 das paredes desse cubo, I've increased my confinement. Aumentei o confinamento. And if I were to block off all 6 walls, se você fosse bloquear todas as 6 paredes desse cubo, completamente confinamento. Confinamento seria completo. Okay, you can define confinement ratio as the open area over the volume. There are other ways to define it. Então você pode definir a proporção de confinamento pela área aberta dividida pelo volume. Don't worry about the math. We're not gonna do any math today. Okay, the other concept is congestion. Okay, and this here we have the same cube of gas. We're not blocking off any sides, but we're putting stuff inside. Então agora a gente vai falar sobre congestionamento, que é dentro do cubo ele não está bloqueado, o cubo está aberto, mas existe dentro um obstáculo. So you can define this by length of pipework over volume. Então a gente define isso aqui pelo tamanho desse obstáculo dividido pelo volume. Essa aqui é muito congestão. Ali numa planta de óleo e gás existe muita congestão. Okay, but and also you could define it by something called the volume blockage ratio. It's the blocked volume over the total volume. Isso se chama proporção de velocidade bloqueada. Não, volume bloqueado. Volume. Desculpe, a proporção de volume bloqueado. Okay, and again, one thing you need to know is that if you change the congestion, you change the confinement. Okay. Se você mudar o congestionamento, você vai mudar o confinamento também. Mas pode mudar confinamento sem mudar congestão. Você consegue, porém, mudar o confinamento sem mudar a congestão. Okay. All right. Let's take a look at the effect of these things on a gas explosion. Então vamos ver os efeitos desses parâmetros que a gente já discutiu numa explosão de gás. Esse aqui é cyclohexane, pre-mixed cyclohexane. Isso aqui é um pre-misturado ciclohexano. Okay, it could be any gas. It doesn't have to be cyclohexane. The reason they used cyclohexane was after the Flixborough accident, which cyclohexane was involved. O motivo que eles usaram o ciclohexano porque houve um acidente previamente, então eles usaram isso para esse acidente, mas poderia ter sido mistura de outros gases também, não precisa ser só ciclohexano. Mesmo coisa, but you might have seen these on the internet. They are on YouTube as part of other people's talks on explosions. These are the famous British gas GL tests. Okay, so I'm going to show you. So this area here is covered with a plastic sheet. Então essa área está cobrida com um material de plástico. Yeah, so it's not confined. Não existe confinamento. But these white lines here are actually frames. Essas linhas brancas são armações. And inside the frames you have wooden cylinders. E dentro dessas armações existem cilindros de madeira. Mesmo coisa de cylinder and cross flow from the beginning, mas muito desses. É o mesmo que a gente viu na. Okay, so let's take a look what happens if we ignite on the left-hand side here of this cyclohexane. Então se a gente colocar fogo no lado esquerdo, vamos ver o que acontece. Oh, you see. I hope you can hear it as well.
I think Try you again, missed it. please. Let's try again. Yes, try again. Again? Yes. You never give up. Yes, now it's okay. Oh, it's Good, beautiful. good. Well, In this you case, would've- it's no confinement. It's considered there's no no confinement. confinement. Sem confinamento, tem muito de congestão. A lot of congestion. Yes. Now, you would have noticed two things about this flame, esse fogo. Você noticiaria duas coisas sobre nesse fogo. The first thing is that the flame got bigger as time went by. O primeiro ponto é que o tamanho do fogo se tornou maior com o tempo. E outra coisa, tem uma grande aceleração desse fogo. E a aceleração também aumenta. Okay, so let's take a look at this Vamos ver acceleration. novamente. All right, take a look at these two frames. We have here frame by frame what is happening. Okay, so between this frame and this frame, Entre esse primeiro e a segunda figura, olha aqui esse tempo, right? This is the time, right? So the time here, the time difference is 0.04 seconds. é 0,04 a diferença entre a imagem primeira e a segunda. Essa distância é aproximadamente 1 meter. Essa distância é aproximadamente 1 metro. Yeah. So a velocidade é approximately 25 metros para segundo. Então a velocidade aqui é aproximadamente 25 metros por segundo. Bem, okay, look, let's take a look what happens after. Look how big it's getting. Look how big this thing is getting. Okay, let's get to here. At this point, the flame is somewhere here. Então agora, nesse momento, o fogo está mais ou menos ali. And the time is 1671. O tempo é 16:71. And the next frame is 1675. So the same time. Então, o mesmo tempo que anteriormente, são 4 segundos. Mas distância é 10 vezes mais grande de outra. Mas a distância agora é 10 vezes maior do que no começo dessa explosão. So here we've gone from 25 meters a second to 250 meters a second in 50 meters. A gente foi, então, de 25 metros por segundo a 250 metros por segundo em 50 metros. This is faster than my car. É mais rápido que o carro dele, ele disse. Yeah, and probably faster than many airplanes, right? Okay. Next. So let's take a look at why this happens, right? The physics of why this is happening, okay? So I don't have time to get into a lot of detail as to why this is happening, but it's important for us to understand just the basic fundamental concept of why this occurs. Então vamos entender mais ou menos o fundamento do que essas coisas estão acontecendo. Okay, so let's represent our fuel, our cyclohexane, like this. Vamos representar aqui o que está acontecendo. Não tem confinamento, tem obstáculos? Não existe confinamento, mas existe congestionamento, que são os obstáculos. Sim, and then we ignite on the left-hand side. We have ignition. Do lado esquerdo, como anteriormente, existe a ignição do fogo. Now let's make an assumption to make our lives easy. Vamos assumir alguma coisa para a gente fazer nossa vida mais fácil. It's a good assumption. The assumption is that this flame is the reaction zone. Vamos assumir que esse fogo é a zona de reação. So this flame is where the chemical energy of the fuel esse fogo é onde a energia química do combustível is converted into potential and thermal energy. É convertida em energia potencial e térmica. Yeah, potential energy is pressure and thermal energy is temperature. Energia potencial é pressão e energia térmica é temperatura. Now, the gas, of course, behind it is high temperature, high pressure, and the gas around the high temperature, high pressure gas
is lower pressure, so everything wants to expand. The flame wants to burn through the fuel, so the flame is now moving towards the obstacle. Porque existe grande pressão e grande temperatura atrás do fogo, Mais o fogo grande, quer é se expandir. não é grande absolutamente, mas mais grande compared to the surroundings, okay? Gradiente de temperatura, de pressão. So and the flame starts to move. When it starts to move, it starts to move at what is known as the laminar burning velocity. Então o fogo, quando ele começa a se mexer, ele se mexe no que é conhecido como velocidade de queima laminar. A velocidade de queima laminar depende sobre muito de coisas, mas coisa importante é essa velocidade é muito devagar. Olha aqui, 30, 24 centímetros per second. Okay, I think I said it. Did you get it? Yeah. So basically, this is very, very slow. Okay, but what happens when the flame interacts with an object? Okay, passes over an object. Então, vamos ver o que acontece quando o fogo interage com obstáculo. Okay, what you see is a vortex being generated. Actually, many vortices like what we saw in a cylinder in cross flow. Aqui acontece vórtice, que quando o fogo encontra esse obstáculo, acontece o vórtice, como aquela imagem que a gente viu no começo. And these vortices come in multiple shapes and sizes, and esses vórtices vêm em tamanhos diferentes, em shapes, em formas diferentes. Formas e tamanhos. And they also break down. The big ones break down into smaller ones. Os maiores se quebram em tamanhos menores. And the smaller ones break down into even smaller ones until you get down to the Kolmogorov scale, where the smallest ones disappear into the viscosity. Então eles vão diminuindo até que eles desaparecem, esse chamado de tamanho de Kolmogorov. We're not concerned so much with the Kolmogorov scale. We're concerned with a much larger scale, which has enough size and energy to distort the flame. A gente não está muito preocupado com o Kolmogorov scale, mas a gente está preocupado com o scale de Gilbert, o anterior. Never mind, it's the Gibson scale, but it doesn't matter. Yeah. But it has enough energy and size to distort the flame. Shape. Ele tem energia suficiente para distorcer o formato do fogo. Okay, so now our reaction zone, is bigger. Agora a nossa zona de reação é maior. Which means that we are converting more of the chemical energy into potential and thermal energy in the same amount of time. Então, no mesmo tempo, a gente está agora convertendo maior quantidade de energia potencial e térmica. And so the gas around it and behind it expands to a faster speed. Então, o gás que vem atrás vai para uma velocidade maior. And so the interaction with the next obstacle is even stronger. Então, a interação com o próximo obstáculo se torna ainda maior e mais forte. Esses vórtices têm mais energia. Esses vórtices têm energia maior. And the distortion of the shape of the flame is even more. E a distorção do fogo é ainda maior. And it keeps going. And it keeps going and going. It's a positive feedback mechanism. É mecanismo positivo, mecanismo de feedback positivo. So more turbulence results in better combustion. Mais turbulência significa maior ou melhor combustão. Mais rápido reação. Expansion to a greater speed. A expansão em velocidade maior. Interaction with the obstacles becomes stronger. A interação com os obstáculos se torna mais forte. And then more turbulence and enhanced combustion and so on. Daí vai tudo igual de novo. That's how it works. Basically, this is a very simplified explanation, but just to give you an idea of what's happening. Let's take a look at it again, right? Now with this knowledge, right? So you can see if you're standing here now, this will push you over, right? There is pressure at the end of it. Left to right.
especially towards the end. Okay, so this continues to happen until you get to Mach 1, to the speed of sound. Então, isso continua a acontecer, esse feedback positivo continua a acontecer até que você chega na velocidade speed of sound, velocidade do som. See, so in other words, if you keep adding more congestion, se você continuar a adicionar mais e mais congestionamento, make our gas cloud longer, você vai fazer a vapor de gás maior e mais longo. Aceleração continuado. Yeah, until you get to Mach 1, speed of sound. Até que você chega no Mach 1, que é a velocidade do som. Quando essa coisa happens, you get a shock wave. Quando isso acontece, quando você chega nessa velocidade do som, você recebe uma onda de choque. Onda de choque. Onda de choque. Onda de choque now will do the same work as the flame. A onda de choque agora vai fazer o mesmo trabalho que o fogo. It will shock heat the fuel. E tu vai aumentar o combustível, vai aumentar a temperatura do combustível. And ignite it and keep and maintain the speed. So instead of the flame burning through the fuel, we have a shock wave burning through the fuel. Então, em vez do fogo ser prolongado, a gente tem essa onda de choque que agora está aparecendo. You can achieve this with more congestion or more confinement. Você pode conseguir isso, atingir esse Mach 1 com mais congestionamento ou com mais confinamento. So if you had a lot of congestion like you have here, a big gas cloud sitting in this area, you will have acceleration to the point of detonation, probably. Então, se você tiver uma situação dessa, num ambiente de uma planta como assim, com muito congestionamento e confinamento, você provavelmente iria atingir a velocidade do som. Talvez. Talvez. Yeah. So let's take a look at what happens here. Here, it's the same congestion, even less congestion. You can see here they don't have this congestion, but it's not required. Aqui tem menos até congestão, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas esse branco aqui é o confinamento. Essa parte branca ali é um confinamento. Ali onde ele está mostrando, existe um confinamento ali. Então, está fechado, os 6 lados do cubo estão fechados. Antes, vezes, a gente começou 25 metros para segunda e aceleração until 250 meters a second. Então, se você lembra, no experimento anterior, a gente começou com 25 metros por segundo e chegou a 250 metros por segundo. Agora a gente vai chega 1.750 metros por segundo. Okay? My God. Yes, so 1,750 meters a second, and in fact, this is the same amount of cyclohexane. A mesma quantidade de ciclohexano do experimento anterior. Essa energia é totalmente mesmo. A energia é a mesma. See? Mas the energy is released in a much shorter period of time. Mas a energia está sendo liberada num período de tempo menor. Okay, so let's take a look at this. And by the way, I'm always talking about speed because the pressure is related to this speed. Eu estou sempre falando sobre a velocidade, porque a pressão está relacionada com velocidade. A pressão é relacionada de velocidade squared. A pressão está relacionada com a velocidade ao quadrado. Olha-se. The flame here is going from left to right in the same way, huh? Da esquerda para a direita novamente. 1,750 meters a second. See if you can catch it. Oh my gosh. Did you see it? Yes. É muito importante. So fast in the destruction. Yes, this is a detonation. We have undergone a DDT, a deflagration to detonation transition. Uma deflagração à detonação, uma transição de detonação para detonação. From deflagration, which is subsonic burning, que é queima subsônica, que é a deflagração,
Transition to a supersonic combustion. Transiciona Mudou uma detonação. Detonação é combustão supersônico. Yeah? That's why you get the shockwave, because it's supersonic. But the same amount of energy. Mesma quantidade de energia. Okay. Let's take a look at one famous accident here. This is the Buncefield layout. Acidente famoso é o acidente de Buncefield, e aqui é o desenho de como era a construção dessa companhia. Né, essa linha vermelho, this is the burn line of the fuel. Essa é a linha de queima do combustível, essa linha vermelha ali. See, so the gas cloud that resulted from the spill of petrol from one of these three tanks. O vapor de gás se resultou porque desses armazenadores de combustível vazou. It's a petrol, just petróleo, gasolina. And in fact, the gas cloud was so big, but only a small portion of the gas cloud produced a massive overpressure. Somente uma pequena quantidade dessa gasolina se tornou uma sobrepressão muito alta. Primeiro na rua, essa rua chama Three Cherry Trees Lane, e também essa rua chama Buncefield Lane. Both of these streets had a lot of trees. Então é importante notar que tem duas ruas próximo àquela armazenador de combustível, e essas duas ruas estavam cobertas com muita árvore. Elas tinham muita árvore ao redor das ruas. There is no pipework. There's no pipes in this site. It's a tank site. É uma planta de tanques. Não existem canos. Tubulações. Não existe obstáculos sem except these branches of the trees. Então não existe congestionamento, mas existe congestionamento provocado pelas árvores. And so the árvores produced the flame acceleration, particularly in Buncefield Lane. Então as árvores provocaram esse efeito de congestionamento, especialmente na rua que se chama Buncefield Lane. Agora, eles fazem simulação com árvores e sem árvores. Tem muito grande diferença. Pressão sobre pressão aqui, 1 megapascal, 10 bar. 10 barras de pressão com agora, árvore do que comparado sem árvore. Sem árvore não tem sobrepressão. Only flash fire. Is the flash fire? Yeah, something like that. Correct. It's a very weak deflagration, which you could call a flash fire. And in fact, what happened was the case on the left, because these buildings, the Fuji building and the Northgate car park, they were destroyed. Então, o que aconteceu é o que ocorreu do lado esquerdo dessa simulação. Existiam dois prédios, um prédio da Fuji e outro prédio que também foram completamente destruídos. And this is why for many years, for the last 15 years, everybody's been going around saying you must model the detailed geometry to capture this flame acceleration. Então, por causa dessa situação, é que as pessoas foram nos últimos 15 anos sempre falando que você precisa fazer uma geometria bem detalhada para fazer uma simulação. Eu disse essa coisa, mas and so you want to capture the flame moving across various geometries, yeah? Então, numa simulação você quer capturar esse movimento da chama. Okay, so and if you compare the analytical relations that existed before 2014. Se você comparar as análises analíticas que existiam antes de 2014, with detailed CFD analysis, you found that the agreement is very poor. O acordo entre esses dados é muito baixo. Você pode ver que não há muito acordo ali nas linhas. So, if you use just an analytical relation,
Se você usar somente uma relação analítica, it's one-dimensional. You get these concentric circles that are sitting on top. você é uma dimensão, você só consegue ver essas linhas, esses círculos, aonde te mostram mais ou menos a localização da pressão. But the reality is very different. Mas a realidade é diferente. Porque Por exemplo, olha aqui. This is not concentric circles. Isso aí não é exatamente uma linha perfeita. Esse também is not concentric circles. Okay. All right. So, but in 2014, one of my PhD students at the University of Western Australia came up with another correlation. Estudante meu da Universidade de Western Australia veio encontrar uma correlação nova. Okay, so this PhD student, what he managed to do was create a different correlation. Então esse estudante de PhD criou uma correlação nova, diferente. The important thing about it was it separated confinement and congestion. Ele separou, a parte importante é que ele separou o confinamento do congestionamento. And weighted both of them appropriately. E ele deu peso apropriado para cada situação. See, so then the correlation became a lot better. So the comparison between what is known as the confinement-specific correlation with CFD is almost 84%. Então agora o acordo entre esses dois parâmetros agora é bem maior, você pode ver. The CFD itself is something else that we need to talk about. Has a lot of uncertainty. Então o modelo de CFD, ele como mesmo, existe muitas incertezas sobre esse modelo. Reação químicas not accurate. As reações químicas não são precisas. Turbulência modeling also not accurate. A modelagem de turbulência também não é preciso. And I'll give you an example that is really one of the worst examples of uncertainty. Dos piores exemplos de incertezas. Imagine we have a gas cloud that we're trying to model an explosion with. Então imagina que a gente quer fazer uma modelagem de um vapor de gás. Antes de modelar de explosão, a gente precisa saber the size, the location and composition of this gas cloud. Antes de você fazer a modelagem dessa nuvem de gás, a gente precisa saber três coisas: o tamanho, a localização e a composição. Da nuvem de gás. And the best thing that you could do is do another CFD calculation. A melhor coisa que você pode fazer é fazer um outro cálculo de CFD to get the size, location and composition of this gas cloud. Para achar a localização, o tamanho e a composição dessa nuvem de gás. But all of these simulations will be carried out with a constant wind speed. Porém, todos esses cálculos serão feitos com uma velocidade de vento constante. And if you step outside right now, anywhere in the world, you will see that this is not the case in real life. Porém, se você for lá fora agora, você vai ver que isso aí não é realidade. O vento está sempre mudando de direção e velocidade. A slight change in the wind direction or the wind speed for a few seconds only can change the flammability of the gas cloud significantly. Então, qualquer mudança, mesmo que pequena, do vento, da direção e da velocidade, vai modificar extremamente essa inflamabilidade do fogo, do combustível. So a gas cloud that has a lot of it is between the lower and upper flammability limit. Então, essa nuvem de gás está entre limitado de combustão, limitado flamável. Limite inferior de inflamabilidade e limite superior de inflamabilidade. See, if you have a gas cloud that's between these limits with a constant wind speed. Então, se você tem uma nuvem de gás entre esses limites com um vento constante, just change the wind a little bit and it becomes either too rich to ignite above the upper flammability limit. Então, se você mudar só um pouquinho o vento, ele é capaz de subir, ele vai ou ir acima desse limite de inflamabilidade superior, which doesn't ignite, or
below the lower flammability limit and also doesn't ignite. Ele também pode ir também abaixo desse limite de inflamabilidade e não vai ignar. You cannot solve this problem. This is an uncertainty that you cannot solve. And so you must understand that there is a large uncertainty in any calculation relating to explosions. Então você precisa entender que existe em todos os cálculos de CFD essa incerteza que também não dá para you can't solve it. não dá para explicar, não dá para solução. Não dá para solução. Basically, and some people try and add a statistical noise to this constant wind speed. Algumas pessoas tentam adicionar um barulho estatístico para tentar contar com essa vento, a velocidade do vento. Mas esse coisa fazer calculação mais ruim. Mas okay? Isso piora o cálculo. So this is the motivation behind the new approach, which is called a hybrid model. And in this model, we calculate the source of the explosion using a good analytical model, and then we feed it into a simplified two-dimensional CFD. Because if you have an uncertainty that you can't get rid of, you want to at least make use of it by being more conservative and making the process a lot faster. Então, o motivo para criar o método híbrido é para tentar acomodar essas incertezas. Então, você consegue fazer um modelo mais rápido e mais fácil. And so the gas. So, for example, you can calculate the source of the explosion for a gas explosion using the CSC model, the confinement specific correlation that we saw. Para a gente achar a explosão de gás, você consegue usar o modelo de CSC. Or for a BLEVE, you can use a modified Graham-Kenny. Ou para BLEVE, você consegue usar o modificado Graham. Or for a dust explosion, you can use something like Nagy's model from 1983. Explosão de poeira, você usa o modelo de Nagy's. And for high explosives like TNT or ammonium nitrate, you can use the TNT model, just for the source. Para altos explosivos como a nitrato de amônia, você pode usar TNT. In addition, we developed a PDF reader where you don't have to create the whole geometry, but actually just use the plot plan of the site. Então criamos esse leitor de PDF e então ele consegue ver você fazendo o download do PDF, ele vê a geometria inteira, não precisa montar a geometria do zero. And this saves 70% of the time of the analyst. A montagem dessa geometria significa 70% do tempo do engenheiro para fazer esses cálculos. I think I'm exceeding my time, so we'll just quickly give some examples. Here is the Buncefield case modeled. You can see the explosion in Buncefield Lane modeled analytically, and you can see the shock wave coming out. Então aqui a gente consegue ver o exemplo da explosão de Buncefield e a gente consegue ver as ondas de choque sendo transmitidas naquela rua de Buncefield. And you could see the shock wave reflecting. The pressure is very high, and it actually correlates with the pressures that were found, the damage that was found on site. Então você pode ver a onda de choque atingindo ali as paredes do prédio e correlacionam com os resultados de sobrepressão encontrados na investigação daquele acidente. Esse aqui é ammonium nitrate. Nitrato de amônia, um acidente aqui. Okay, this is a simulation of a potential accident, it's not a real accident. É a simulação de uma potencial explosão, não é uma explosão verdadeira, é para saber qual é a... Muito de trabalho da nossa potencial, não é actualidade, antes de acidente. Então, It's preventive. Yeah. So this is 5,000 tons of ammonium nitrate, much more than Beirut. 5.000 toneladas de amônio, nitrato de amônio, mais do que a explosão de Beirute. Also modeled in the same way. By the way, we have a video on YouTube
I can give you the link later on, and maybe you can share it, because we calculate the amount of ammonium nitrate that is in Beirut, in the Beirut explosion. It's a surprising result. Então, ele fez um cálculo daquele explosão de Beirute e acharam a quantidade de nitrato de amônio que estava presente lá naquela explosão. Just a couple more. This is a Blevy. Esse aqui é um Blevy. Yeah, so the case here, they were concerned about these offices for a Blevy from this location. Eles estavam preocupados com os escritórios que estavam ali oposto à explosão. And of course, a big important part of this is validation. We continue to compare with experiments and other methods. A importante parte é a validação, né? Comparar os resultados achados na simulação com os experimentos. So I'm sorry, I think I've run out of time, but I'll take the questions now, if you like. Ok, então vamos para perguntas. It's very interesting, Dr. Madhat. Really, I think use this kind of analysis for prevention. You can define intrinsic inherently more safety projects for a lot of the facilities. Really, really very important. In my company, you are using a lot of CFD for defining the clouds for the gas, and for defining the points of detectors, the point for the Fire runaway route, yes. And if our buildings are in the safety place, but this kind of simulate is more assertive, more efficient than the simple CFD simulator. One question: how we can use for defining the layout of the facility this kind of methodology for the greenfield plant, the greenfield project, and for avoid some confined and congestions in the layout? That's a very important question. Actually, the best time, this is a really good question. One moment, let me to redo my question em português. Eu perguntei para o Mr. Madhat como que a gente pode usar essa metodologia num projeto novo, né, num greenfield, para definir o melhor layout possível e ter um projeto inerentemente mais seguro. Ok. This question is one of the most important questions that one of the biggest issues that I faced in my whole career. Então, essa é uma das perguntas mais importantes da carreira dele, porque ele se encontra. It is important to start modeling early. So, early stage in the project. So, pre-front-end engineering. Então, pré-feed, né, é mais importante você fazer essas simulações antes, bem no começo, antes de fazer a construção da planta. Or at feed, at least. Pelo menos na parte feed. But what many times happens is in pre-feed they say too early. Em pre-feed, às vezes as pessoas dizem muito cedo. And in feed they say we'll take care of it in the next stage. No estágio, na parte do feed, eles dizem, vamos cuidar disso mais tarde, vamos fazer essa simulação mais tarde. And in the next stage they say, oh, it's too late. Daí no estágio próximo, no próximo que vem, eles dizem, agora ficou muito tarde. Muito coisas pode... expensive. E muito caro. Não é muito expensive, mas eles não entendeu a importância dessa coisa, porque se você não faz isso, projeto vai será
mais caro. É isso que eu estou falando. É mais caro para corrigir. Já está num estágio que corrigir já é muito caro. What I say, when you define to do, it's more expensive to correct it because it's later to correct the problem. Correct. It's too late to, or if the regulator rejects your license to operate. Ou se os reguladores, né, o pessoal do... Then you see what expensive means, right? Aí, se eles rejeitarem o teu projeto, aí você vai ver que vai ser muito caro. So, okay, so the idea is you take advantage of the behavior of the flame. Então a ideia é ter uma vantagem de conhecer o comportamento da chama. You make the congestion areas separated. Então você faz as áreas que estão congestionadas separadas uma da outra. You place a gap between. Você coloca um espaço entre essas áreas congestionadas. It's called the safety gap, so that the flame accelerates, then gets to a gap before shockwave appears, before Mach 1, and then slows down. Então a chama vai se acelerar quando ela chega nesse período de espaço entre o bloqueio, as áreas bloqueadas ou congestionadas, ela então vai diminuir a velocidade antes de entrar no período de Mach 1. And so these simulations will help you understand how much is the congestion, how much congestion you can tolerate for each type of gas. Because it depends on the gas, it depends on the wind, it depends on a lot of other factors. So you want to understand how much gap to place. Então você quer saber mesmo qual é o espaço entre as áreas congestionadas que você vai precisar ter. And you're right, the gaps are not cheap. E você está correto, Eduardo. O preço não é. For example, muito caro esse gap, right? Because of the piping, you're adding more piping. I've worked on projects where each meter was $1 million. Esse espaço entre as áreas congestionadas não é barato. Você precisa colocar esses pipes, né, essas tubulações, e eu já vi projeto onde 1 metro de distância entre as áreas congestionadas é de $1 million. $1 million. Approximately. It's an example for a project. Yeah, but there are other solutions. You can add blast walls. You can add deluge. Tem outras soluções. We don't have time to explain all of them. Mas tem outras coisas que você pode faz. So, like inventory segmentation, for example, you can cut your inventory in half. You can play with the confinement. You can play with the congestion. Excellent. You have a question here in the chat, but I wanted to make a comment about the trees. After you show me about the trees in the example, call my attention about the changing the management, because maybe you put some trees in the plant for improve the landscape. You can improve a lot the risk. Eu falei com ele que me chamou muito atenção a questão das árvores, né, que ele comentou no exemplo. Porque às vezes operators in my experience, they like the trees because they hide what's going on inside, right? So you can put them on the side of the site. Yeah. Eles gostam de colocar árvore para esconder a planta, porque a planta assim não é talvez muito bonita para algumas pessoas, então eles botam as árvores para dar uma escondida. Esse ponto é muito it happens all the time. So you are absolutely right. This point I see this all the time, and you know, when many of my clients, they know these trees, the story of the trees from maybe 5-6 years ago, 7-8 years ago, but the first time they heard it, they think, oh, we thought the trees were good. We've always been told that the trees are good, and they have advantages, so people cannot see what's inside. Yeah, of course.
Quer traduzir, Juliano? Acho que é importante. Sim, porque as pessoas sempre achavam que, às vezes, até a árvore poderia ajudar, né, em alguma questão assim, de talvez fazer com que a queima não vá para o outro lado da rua, mas, na verdade, ela faz com que vá mais rápido e mais ligeiro e maior ainda. Então... Of course. You have Cláudia Valéria ask you about the vulnerability studies. They are complex. It demand the correct dimensionamento, the correct define of the size. How can use it in the routine of the process, when you can use, and you need to focus in the scenario of the major risks. Do you understand? Okay. Yes, sort of. We mostly, I think the most useful thing here is actually consequence analysis, right? Consequence analysis is really what you want to get into. So if you can tie that to a vulnerability study, that is very useful. There's two things that you can do. The first thing is that you can calculate the consequence itself, yeah? So you can calculate the pressures that occur from a specific scenario. Então, o que dá para fazer é uma análise de consequência que você pode ligar à vulnerabilidade. Então, o primeiro passo é... The consequence itself. So calculate the overpressure that results from a specific scenario. Então, você calcula a sobrepressão que aconteceria num cenário específico. Yeah, and so a particular release so you do many releases with many wind directions, many wind speeds to get many gas clouds. Então você faz muitos estudos para ver quanto para ver muito diferença na velocidade do vento, a composição do gás, para ver o tamanho da nuvem de gás. Então, você vê muitos tamanhos diferentes de nuvem de gás. By the way, if you're doing something like ammonium nitrate, the wind doesn't play a big role. Se você estiver fazendo nitrato de amônio, nesse caso, o vento não vai fazer muita diferença. It doesn't make a difference, but and the consequence analysis will give you the overpressure. A análise de consequência vai te dar a sobrepressão. Particularly, you need the pressure, peak, and the impulse, the area under the pressure time curve. Então você precisa o pico da sobrepressão e o impulso. The area under the pressure time. If you draw a pressure versus time, the area underneath is called the impulse. A área da curva, antes, né? Mais baixo de esse linho de pressão e tempo. So, pressão, tempo e distância. So that area underneath that curve is called the impulse. So those are the two important things for consequence. If you must cross the pressure threshold, so for example, if you have a building, a normal brick building, anything below 0.03 bar won't produce a lot of damage. Okay. Então, para uma pressão de 0,03 não vai ocorrer muita destruição num prédio assim de tijolo. Mas mais alto de 0.03 bar, then the important thing becomes how much area is under that curve. Mas acima da pressão de 0,03, o que é importante então é aquela área embaixo daquela curva que você está medindo a pressão. This is one part. The other part is you want to calculate what is the frequency of this event. Então essa era uma parte. A outra parte é a frequência desse evento. Okay, so this is more difficult, not difficult. It's quite easy, but it's more time consuming and it's more subjective. So because you need to quantify the frequency of release. Então, nesse caso agora, não leva mais tempo, porque você precisa ver outros pontos. Frequency of release. A frequência da liberação do gás. Wind direction. A direção de vento. The frequency of the wind direction and speed. A frequência da direção do vento, velocidade.
direção. And the ignition probability. E a probabilidade de ignição. Okay, now the ignition probability can be either, sometimes they model a constant ignition probability, but in reality, if you have gas detectors, like you just said that in your plant, então, se você tiver detectores de gás, como você falou, Eduardo, que existe na sua planta, typically the operating procedure should include, upon gas detection, então, tipicamente, você acha, assim que o gás é detectado, you switch off the ignition process. Você desliga o processo de ignição. But, of course, this is only possible with electrical stuff. If you have hot work, Só é possível com some guy elétrica, welding. mas se tiver alguém fazendo welding, como é que diz welding? Welding is solder. Okay, or if you have like a diesel engine or a boiler, or these have hot surfaces. A plant, a melt shop. Yes. So many of these processes, even if you switch them off, will remain as ignition sources for some time. Numa situação onde tem uma superfície quente, mesmo que você fosse desligar a fonte de ignição, ainda haverá esse estímulo por causa da temperatura. Nevertheless, it's important to bring down the ignition probability. Mas mesmo assim é importante baixar a possibilidade de ignição. And so a timed and modeling, you can model this. You can model a time-dependent ignition probability model. Então você consegue fazer a modelagem disso, que é uma probabilidade em relação ao tempo. So this information can feed into your, whatever it is, your vulnerability study or your HAZOP or your. Essa informação toda você consegue colocar no seu estudo de vulnerabilidade. Isso. Oh, thank you, Dr. Madhat. I think you don't have more questions, and My your pleasure. time is okay. It's 1 hour of live. Thank you a lot. Your contribution was really magnificent, excellent. You are very happy with your contribution, and feel. Are you happy with my Portuguese? Yes, agora você quiser usar um pouco do seu português, já se sinta convidado a voltar ao canal Dr. Safety. Nós estamos aqui com as portas sempre abertas. Se quiser trazer outro assunto, a gente está realmente muito feliz por ter recebido sua contribuição. Fique à vontade para despedir em português, por favor, da nossa audiência, e uma ótima semana para você. Pode se despedir da turma. Obrigado para você, é um prazer do meu falar com você sobre esse canal. I'm happy to answer any questions in the future, and of course eu preciso obrigado da minha interpretora, who of course made life a lot easier for me. Ok, obrigado a todos. É um prazer em conhecê-lo, Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E ainda em maio teremos aí a palestra com o Rafael Kickbruch, da CNI. Vamos estar falando aí sobre análise de impacto regulatório na legislação brasileira. Agradeço de coração aí Mr. Madhat e a Juliana, que nos ajudou aí nessa live. Uma boa noite a todos, para vocês um bom dia, né, aí na Austrália, e até a próxima. Grande abraço. Bom dia, boa noite. Boa noite.